Salmo 84, verso 10. Agora sim, pois um dia em teus átrios vale mais do que 1000, não é assim? Em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor do que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Eu estou usando aqui uma tradução um pouco diferente, mas na Almeida, né, diz assim: um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Eu tenho aqui também esse versículo em outras versões. Tem uma versão que eu gosto muito, aquelas versões ampliadas, né? A versão linguagem de hoje, e a nova versão internacional. Tem uma versão também que foi lançada recentemente chamada NVT, a nova versão transformadora. Ela diz assim: um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Onde é que nós estamos agora? Estamos na casa de Deus, estamos na igreja. A palavra de Deus está dizendo aqui que é melhor estar na casa de Deus, não é assim? Do que passar 1000 dias em qualquer outro lugar. Veja bem, eu trouxe aqui uns slides, eu vou mostrar aqui para os irmãos, colocar logo depois também na internet esses slides. Veja bem, a parcela de ateus está crescendo no mundo. Mas que tipo de ateus está surgindo no mundo hoje em dia, né? Antigamente, com a Revolução Francesa, né, surgiu o negócio do iluminismo, aí veio aqueles filósofos, né, franceses, Voltaire, aí recentemente teve outros, né, tinha aquele Dostoiévski da Rússia, tinha aquele outro Nietzsche, que eles eram ateus muito fortes assim, no sentido de atacar Deus e de discriminar e de colocar a pessoa que acreditava em Deus num patamar assim de ignorância, né? E dizer assim que aquela pessoa é uma pessoa burra, no sentido exato, né, que eles querem dizer. Como que querem dizer assim? Não, crer em Deus é burrice. Só que esse tipo de ateísmo, ele é muito, entendeu? Muito pequeno na Terra hoje em dia. E surgiu um outro tipo de ateísmo, que ele é aparentemente mais brando do que o outro, né? No entanto, ele é muito pior, muito mais devastador e tem um alcance muito maior. Que ateísmo é esse? É o ateísmo secularizado. O que significa uma pessoa que é secularizada? O que significa um ateu secularizado? Entenda bem o que é. É a pessoa que diz, se você perguntar a ela assim: ah, e Deus? Ela diz assim: não, eu até creio em Deus, meu pai acreditava em Deus, mas aí é tipo assim, é aquela coisa que uma vez na vida, quando ela for num casamento, aí ela entra na igreja. Entendeu? Então, é uma pessoa que ela não diz que não crê em Deus, mas ao mesmo tempo ela vive, entendeu? Como se Deus não existisse. Não faz diferença. Como eu estou falando para vocês, esse aí é o ateísmo predominante na Terra hoje. Ou seja, não é aquela pessoa que ataca Deus, que nem aqueles filósofos, né, que ridicularizam as pessoas que creem em Deus, mas são aquelas pessoas que simplesmente, para elas, o que importa é só o mundo. Por isso que veio o mundo, né, secularismo, que vem do século. Tem até uma passagem bíblica que Paulo diz assim, né, não vos conformeis com esse século, que algumas bíblias traduzem, né, não se conforme com esse mundo. Ou seja, é aquela pessoa que ela se acostumou tanto com o mundo, né, que a palavra de Deus e as coisas de Deus passaram a ser o quê? Tipo uma ilusão. Tipo uma coisa que não está na moda, uma coisa deslocada, e uma coisa que ela deixa de lado. Veja bem o que diz aqui esses dados, não? Essa porcentagem de pessoas secularizadas, né, como está dizendo ali, está englobando não só esses ateus, como os outros ateus no sentido geral.
já é uma população de 749 milhões de pessoas. Muita gente, está entendendo? A Europa, que foi onde surgiu o protestantismo, você está entendendo? Olha, Martinho Lutero, João Calvino, Wycliffe, John Wesley, todos os reformadores, todos os, vamos dizer assim, os patriarcas do protestantismo, eles vieram da Europa. No entanto, a Europa se tornou um continente secularizado. Um continente onde Deus é esquecido, porque o secularismo significa exatamente isso. Você está entendendo? Pessoas viver as suas vidas sem se importar com Deus. Eu estava no meu trabalho, no meu sítio aqui, recentemente, né, e um rapaz falou para mim que tem um cara lá que ele descreveu o rapaz assim, né, porque o pessoal do sítio assim, eles geralmente são religiosos, né, mesmo que não sejam protestantes, mas são católicos. E geralmente estão falando Deus, né, dizendo que crê em Deus e rezam a Deus, né, como dizem assim. Mas ele falou que chegou um rapaz lá para morar lá, né, e ele chegou para ele e disse exatamente isso. Ele disse assim: não, eu não tenho religião não. Tem religião não. Eu faço bem, eu ajudo quem precisa, eu trabalho, eu não faço coisa errada, entendeu? E esse negócio de estar em igreja, isso aí é perda de tempo. Observe, irmãos. Aqui nesses dados que eu estou mostrando para vocês, né, está dizendo que esse tipo de raciocínio está tomando conta do mundo todo. As pessoas estão ficando cada vez mais decepcionadas com a religião, não é assim? As pessoas estão ficando cada vez mais fascinadas com as facilidades que o mundo oferece. E com Jesus, ele diz na parábola da semente, né? A fascinação da riqueza, que é aquela semente que caiu, se eu não me engano, foi entre as pedras, ou foi entre os espinhos, né? Os espinhos, foi sufocado por aquela fascinação. E a pessoa simplesmente ignora Deus. Ou seja, se você perguntar para ela assim, você acredita em Deus? Ah, eu acredito demais em Deus, eu tenho fé demais em Deus, não é assim? Eu me lembro demais, as pessoas dizem assim, né? Eu me lembro de Deus todo dia. Mas ao mesmo tempo, está entendendo? Vai na igreja, lê a Bíblia, talvez nunca pegou na Bíblia para ler nada, né? Então, isso é o quê? O secularismo. Entenda bem, esse é o termo. Como eu estou falando para vocês, é um tipo de ateísmo mais brando, mas ao mesmo tempo muito mais devastador. E como aqui esses dados estão mostrando, né? O secularismo, ele está tomando conta do mundo. Aqui, olha, na Suécia, 85% da população da Suécia é secularizada. Significa o quê? Não tem nenhuma crença, não acredita em Deus. Ele é considerado o maior país ateu, aqui diz, né? Mas na verdade é o maior país secularizado do mundo. Onde a grande parcela da população, ela fica, entendeu? Vivendo a rotina do mundo totalmente aquém, totalmente deslocado, totalmente desconectado com as coisas de Deus. E isso, para eles, é o quê? É muito bom, porque a vida deles, entendeu? É tipo assim, eles não sentiram falta. Deus não fez falta. Por isso que cresce cada vez mais. Né? Na Alemanha, quase a metade da população se considera secularizada. Sabe o que é isso daqui? Ó? Isso daqui é um bar na Holanda que foi inaugurado depois que a igreja fechou. Está percebendo aí, Olivan? Isso aqui era uma grande igreja, observe. Era uma grande igreja. Católico ou protestante? Protestante. Era uma grande igreja na Alemanha. Só que as pessoas pararam de ir, entendeu? Não foram mais para a igreja. Começou a diminuir a quantidade de membros. Aí a igreja ficou lá, um prédio desocupado, né? Aí de repente o cara disse, não, vou abrir uma igreja diferente aqui, uma igreja bar. O que aconteceu? Lotou. Isso mostrando o quê? Ó, isso mostrando o que é que está por trás do secularismo. Você está entendendo? Vamos nos aprofundar no tema para que você possa entender melhor. Aqui está a definição do secularismo. É um sistema ético que rejeita toda forma de fé e devoção religiosa e aceita como diretrizes apenas
os fatos e influências derivados da vida presente. Aqui tem a palavra laicismo, né? O que é laicismo? É tudo aquilo que não está relacionado com religião. O Estado laico fala assim, né? Ou alguém que é leigo. Significa uma pessoa que não é formada, não é estudada em determinado assunto. O Estado laico significa exatamente a visão sem religião, tá entendendo? A visão de mundo sem religião. É como você vê a política, né? Que é até bom que seja separada a política da religião, não é assim? Mas ao mesmo tempo, a família, a sociedade, ela precisa estar envolvida com as coisas de Deus para que possa prosperar. No entanto, o secularismo procura também eliminar o quê? A religião dos indivíduos. Tornar os indivíduos também laicos, assim como o Estado é laico. E aí é que está o perigo. Você está entendendo? O secularismo, como eu estou falando para vocês, ele se alastrou pelo mundo. Entendeu? Essa definição ela é muito clara. As pessoas que são secularizadas, elas só pensam e elas só se preocupam com o quê? Com os fatos e influências derivadas de quê? Da vida presente. Ou seja, só se preocupa com o seu trabalho, só se preocupa com o seu dinheiro, com o casamento, como Jesus falou lá no Evangelho, né? Comer, beber, casar, dar-se em casamento. Não é assim? Isso é o secularismo. Não, mas e Deus é a igreja? Ah, nem se lembra. Esse é o princípio do secularismo. Aqui eu trouxe até umas imagens aqui, ó. No Brasil, a porcentagem de pessoas sem religião, né, pessoas secularizadas, em 2010, era apenas de 8%, como vocês podem ver aqui, né? Os sem religião era 8% em 2010, mas em 2020 subiu para 10%. E agora deve estar subindo mais ainda. O que significa pessoas secularizadas? Veja bem, aqui ilustra, ó. É pessoas com profunda indiferença espiritual. Pessoas, olha, sim, isso aqui, ó, eu trouxe até essa foto aqui para vocês verem, né? Isso foi uma igreja que eu fui com a Patrícia lá em Natal. Foi uma quarta-feira. Eu digo, Patrícia, vamos para a igreja para a gente ver se tem alguém. Quando a gente chegou lá, eu digo, olha quem tem na igreja. Você vê, 4 pessoas com um pregador, né? E mais a gente atrás aí, né? Uma igreja com mais de 400 membros, né? Isso daqui é um caso isolado? É só essa igreja que é assim? Se você chegar em uma igreja adventista, num culto de quarta-feira, né? Você observa aquela multidão de bancos vazios, como está esses aqui, né? E o dia de domingo também está do mesmo jeito, sabia? As pessoas não estão mais dando importância, está entendendo? Não estão dando importância. Porque aquilo que deixa de ser prioridade na vida delas, passa a ser deixado de lado. Isso é o quê? O secularismo. As pessoas vão dizer assim, não, mas é porque fulano trabalha, né? Fulano estuda, fulano faz isso. Observe, irmãos. Qual é a definição do secularismo? Focar apenas naquilo que diz respeito à vida presente. É errado você estudar? É errado você trabalhar? Não. Mas se você focar tudo nisso, é errado sim ou não? É o secularismo. Faz com que você concentre, entendeu? Todas as suas energias, todo o seu tempo, toda a sua dedicação, todo o seu esforço apenas em coisas da vida presente. Por isso que a igreja fica vazia nos dias de culto, principalmente na quarta-feira e no domingo, né? No sábado até que os irmãos vêm, né? Observe, irmãos, secularismo, o que é que representa, né? Isso daqui é a porcentagem de pessoas que lê a Bíblia. Aqui diz que apenas 42% não é das pessoas do mundo não, tá entendendo? Dos adventistas do sétimo dia. Apenas 42% leem a Bíblia pelo menos uma vez por dia. Quer dizer, menos da metade, não é assim?
Significa que mais da metade dos adventistas, eles não leem a Bíblia uma vez por dia, que seria pelo menos o mínimo, né? Você lê a Bíblia uma vez por dia, pelo menos o mínimo. Mas a grande maioria, mais da metade, não lê a Bíblia pelo menos uma vez por dia. Alguns aqui, 2% é uma porcentagem pequena, nunca lê nem a Bíblia. Outros aqui diz que lê pelo menos uma vez por semana. Outra porcentagem aqui diz que lê mais ou menos uma vez por semana. E outra porcentagem aqui diz que não lê todo dia, mas lê um pouquinho por semana. E esses outros dados aqui é o culto familiar. Pessoas que não estão fazendo culto em casa. Isso também é muito importante. Porque, observe, a leitura da Bíblia, o culto familiar e a presença na igreja dizem respeito ao quê? Ao nosso relacionamento com Deus. Se você está se secularizando, você vai estar focando apenas nas coisas do presente e o seu relacionamento com Deus vai declinando, né? Estudo da Bíblia caindo, culto familiar não acontecendo e presença na igreja também falhando. Ou seja, preste atenção, por isso que eu coloquei o título desse slide aqui, a doença do secularismo. Sem perceber, as pessoas vão adoecendo espiritualmente e essa doença chama-se secularismo. Eu acredito, irmãos, que isso é uma doença muito pior do que qualquer doença física. Nós precisamos fazer o culto em casa. E é notório que quando você faz o culto em casa, eu não quero dizer assim, as pessoas que vivem só, né? Você vai estudar a sua comunhão diária ali, né? Já é como se fosse o culto, né? Mas no caso assim que a família toda é da igreja, né? Se você vê que vai sair de 7 da manhã, só você tem que acordar um pouquinho mais cedo para dedicar aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos, né? Para fazer um culto. Com as pessoas ali que você sabe que às vezes tem família que nem lá em Zélia, né? Que não tem como, né? O marido não é da fé, ela tem que fazer o culto sozinha. Mas aqui, esse quadro aqui, ele está mostrando a questão das famílias adventistas, entendeu? Que não fazem o culto. E o pai, a mãe e os filhos são adventistas, mas não estão fazendo o culto. Diariamente ou mais de uma vez por dia, apenas 36%. É uma porcentagem muito pouca que faz o culto diariamente. Alguns só fazem no pôr do sol. Enquanto isso, os shopping centers estão cheios. As praias estão cheias. Isso é o quê? A vida presente. Os estádios de futebol estão cheios, sim ou não? Falta gente nesse lugar? As festas juninas, olha só o tanto de gente aí nas festas juninas. É tanta gente que você não consegue nem andar direito. Os bares estão cheios. A rotina social das grandes cidades, ela foi construída conforme os padrões do secularismo, de forma que Deus e a igreja não tenham lugar. Quem se sujeita a essa rotina do secularismo, inevitavelmente se tornará vítima desse secularismo. Preste atenção. Você diz assim, a pessoa diz assim, né? Não, quarta-feira eu estava tão cansado que eu não tive coragem de vir para a igreja, não tive força para vir para a igreja. Domingo, eu já estava tão cansado, eu tinha que trabalhar na segunda e não teve como eu ir para a igreja no domingo. O que é que acontece? A pessoa justifica, não é assim? Se justifica nisso, não é assim? Está justificado. Entenda bem essa definição que eu falei para vocês aqui. Para você entender o que significa isso. O que é que está acontecendo nesse caso aí? O que é que está acontecendo é que você está sendo secularizado. Você está entendendo? A rotina do mundo, ela não vai perguntar a você se tem culto ou não. Ela não vai dizer assim, olha, eu vou separar um pouquinho aqui para você adorar a Deus. A rotina do mundo, ela foi construída, ela está sendo construída cada vez mais para excluir o quê? Deus e a igreja. Então, quando você está cansado para vir para a igreja na quarta-feira ou no domingo, esse cansaço não foi uma coisa voluntária sua. Foi uma coisa provocada pelo secularismo do mundo, que tem o objetivo de fazer exatamente isso. Anular Deus e anular a igreja da nossa rotina.
E por isso que o mundo, por isso que a igreja, né, está caminhando como o mundo, né, dormindo na sonolência e as pessoas esfriando cada vez mais na fé, deixando de frequentar a igreja, dando as desculpas, né, e sem perceber que estão sendo fortemente levadas pelo secularismo. E aqui vem a conclusão, né, que a gente chega aqui, né? Como é que a gente deve lidar com tudo isso, né? Eu trouxe aqui 2 textos do Espírito de Profecia, no livro Desejado de Todas as Nações, um capítulo muito interessante que tem nesse livro, chama-se Está Consumado, acho que lá no final do livro. A irmã White, ela diz o seguinte: Deus tem o desígnio, né? Ele tem o desígnio de fazer o quê? Colocar todas as coisas numa base de segurança eterna. E foi decidido no conselho eterno, foi decidido no céu, o quê? Que se concedesse tempo a Satanás para que ele desenvolvesse os seus princípios, sua forma de governo, o fundamento do seu sistema de governo. Ou seja, Deus deu liberdade ao inimigo para que ele desenvolva. Preste atenção. E ele pretendera que os seus princípios de governo eram superior aos princípios de Deus. Satanás supôs, né? Se o Senhor me der liberdade para eu desenvolver meu sistema de governo na terra, eu vou provar que o meu sistema de governo é superior ao seu. E Deus então diz: vai lá e desenvolve o seu sistema. E deu-se tempo para que os princípios de Satanás operassem a fim de serem vistos pelo universo celestial. E é isso que eu e você estamos vendo hoje no mundo. O secularismo que está tomando conta da terra nada mais é do que o quê? O sistema de governo de Satanás. Porque esse é o sistema que exclui o quê? Deus e a igreja da sua vida. E quando você não vem frequentar a igreja, quando você não está fazendo culto, quando você não lê a Bíblia, o que é que está acontecendo? Você está entrando no sistema criado pelo inimigo. No sistema divino de governo, precisa haver comunhão com Deus. Entendeu? Precisa haver estudo da Bíblia, precisa haver culto, precisa haver adoração a Deus. Vamos concluir? Não é só o inimigo que Deus dá a liberdade, entendeu? De fazer o que quer. Olha só o outro versículo aqui, a outra citação, né? Deus nos dá a quem? A nós. O quê? A existência por algum tempo, a fim de que possamos desenvolver o seu caráter e revelar os seus princípios. Por uma vida de rebelião, Satanás e todos quantos a ele se unem, colocam-se em tanta desarmonia com Deus, que sua própria presença lhe é um fogo consumidor. A glória daquele que é amor os destruirá. Olha só, do mesmo jeito que Deus concede a liberdade ao inimigo para desenvolver o seu sistema secularizado no mundo, porque na verdade o sistema do inimigo, o secularismo é apenas uma vertente, que o inimigo ele tem desenvolvido todo tipo de sistema na Terra, né? Que tem país que é comunista, aí tem outros países que são ditaduras, né? Tem outros países que são extremamente liberais, aí o secularismo, né? Tem países onde a imoralidade é maior ainda, né? Como no Canadá, que é por decreto governamental lá, a promiscuidade é aprovada pelo governo, né? E até incentivada. E do mesmo jeito que Deus concede essa liberdade ao inimigo, né? Para ele desenvolver o seu modelo de governo, ele concede o que também? A nós. Entendeu? Preste atenção aqui para a gente chegar ao fechamento da mensagem. Ele concede também a nós a liberdade de você seguir isso ou não. Você está entendendo? Senão o mundo está assim. Está sendo cada vez mais difícil para eu estar na igreja, principalmente na quarta e no domingo. É cada vez mais difícil. Quem foi que criou isso? Não foi Deus. Foi o inimigo. Se você quiser servir a Deus, se você quiser entrar no sistema de governo de Deus, você precisa lutar contra isso. Você está entendendo? Porque cada vez mais o inimigo vai construir as coisas de uma forma que Deus é excluído. E por isso que eu li aquele versículo do Salmo 84, verso 10, né? No começo. Que eu coloquei até no fim de novo aqui, o versículo.
Olha só. O versículo que a gente leu no começo, ele diz o quê? Um dia nos teus átrios. O que significa os átrios? Significa o pátio da casa de Deus, entendeu? Onde o povo se reunia ali para adorar a Deus. O que é que o salmista diz? Um dia na tua casa, um dia nos teus átrios, vale mais do que? Do que 1000 em qualquer outro lugar. Estar na casa de Deus, na porta da casa do meu Deus, é melhor do que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Observe bem, irmãos. Esse daqui é o perfil daquele que se sujeita ao governo de Deus. Você está entendendo? E o perfil daquele que se sujeita ao governo do inimigo é exatamente uma circunstância onde você não tem tempo e você não tem condições físicas para estar na casa de Deus, como está dizendo aí. Né? Você está percebendo como exatamente as palavras da Bíblia estão se... Deixa eu concluir aqui a palavra, a mensagem. Né? Veja bem, a palavra de Deus está dizendo aqui que o salmista, né, a pessoa que compôs esse salmo aqui, ele se sentia tão bem na casa de Deus que ele dizia assim, é melhor estar aqui do que estar 1000 dias em qualquer outro lugar. É assim que você se sente na quarta-feira à noite, é assim que você se sente no domingo? Não é assim. Você está entendendo por quê? Porque nós estamos sendo influenciados pelo secularismo. Nós temos que lutar contra o secularismo, que quer diminuir a nossa vontade de servir a Deus. Você está entendendo? O secularismo, ele representa exatamente o sistema de governo do inimigo, onde Deus é tirado de lado, onde Deus é excluído, onde não existe tempo para você servir a Deus e adorar a Deus. E nós precisamos alinhar nossa vida de acordo com essa passagem aqui. Entendeu? Aprender a sentir, né, o prazer. A gente vem na quarta, no sábado, no domingo, né, assim? E muitas vezes é um sacrifício, porque tem que estar ajeitando menino, né, assim? A gente, mesmo que tem família aqui, que nem eu, Patrício. Aí tem que dar banho ao menino, tem que botar o menino para jantar, tem que ajeitar, tem aquilo. E é um sacrifício, mas eu fico pensando assim, quando você vem, é uma bênção. E se você realmente for imbuído do Espírito de Cristo, você vai se sentir assim, puxa vida, é só quarta, sábado e domingo, mas que bom que fosse toda noite. Porque é exatamente o que está dizendo esse versículo aqui, né? É melhor estar na casa de Deus do que estar em qualquer outro lugar. No entanto, as pessoas acham melhor estar assistindo um jogo de futebol, entendeu? Aí vai ter jogo do Flamengo, então não vou poder ir para a igreja. Vai ter jogo do Brasil, né? Que agora vai começar a Copa do Mundo. Se coincidir com o horário da igreja, pronto, os irmãos não vêm. Mas esse versículo está dizendo o contrário. É muito melhor estar na casa de Deus do que estar assistindo o jogo do Brasil, do que estar em estado de futebol, do que estar em shopping centers, do que estar na praia. E a nossa maneira de encarar, de ver, de enxergar essas coisas, realmente mostra como nós estamos usando esse tempo que Deus nos deu, como está escrito lá na citação que a gente leu, né? Amém? Com esse pensamento nós vamos ficar de pé agora e vamos fazer mais uma oração. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra nessa manhã. Aprendemos um pouco mais aqui sobre o secularismo, o perigo que é esse tipo de ateísmo que tem se espalhado pelo mundo, inclusive na igreja. Nós vemos a igreja cada vez mais vazia nos cultos que existem na quarta-feira, no domingo e outros dias da semana. Porque as pessoas estão extremamente atarefadas, ocupadas, vivendo inseridas nessa rotina que foi criada de uma forma a excluir o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos, ó Deus, nos proteger contra isso. Sabemos que só o Teu poder, ó Deus, pode nos livrar. Só o Teu Espírito é que pode nos dar esse sentimento que o salmista tem, que o salmista teve ao compor esse salmo, ao dizer que melhor é um dia na Tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Nós também devemos nos sentir assim. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.